Vamos lá, meus amores. A gente já viu um bocado de coisa até agora. A gente já viu o que significa falar que algo é um hidrocarboneto. A gente já viu quais são os tipos de cadeia, cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia saturada, cadeia insaturada, alcano, alceno, alcino. Tudo isso a gente já viu. Tá na hora de reunir essas informações e para que a gente vai de fato usar elas aqui agora, tá? Vamos dar nome aos bois. Olha só, como eu falei para vocês, existe um bocado mesmo, de compostos orgânicos diferentes uns dos outros, né? Justamente por conta da propriedade do encadeamento do carbono, diversos usos, e é importante que a gente saiba dar nomes a esses hidrocarbonetos. Os nomes, não só dos hidrocarbonetos, tá? Mas de uma grande parte dos compostos orgânicos vai ser dividido dessa maneira aqui, ó. Um prefixo, um infixo, que é o meio, e um sufixo, que é o final. Quem é que define isso aqui? Foi a professora Isadora? Não, foi a IUPAC. IUPAC, tá? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Deixa que o Marcão fala isso para vocês em inglês, tá? Eu não vou gastar o meu inglês aqui passando vergonha. O que vai significar o prefixo do meu nome? Vai me dizer quantos carbonos tem na minha cadeia. Então, dependendo do tamanho da cadeia, vai mudar o prefixo que vai estar ali no nome. Infixo vai dizer o tipo de ligação. Lembra que na aula passada eu falei para vocês grifarem ali de vermelhinho quando que era alcano, alceno e alcino? Então, vai ser an, se só tiver ligações simples, vai ser en, se tiver ligações duplas, e vai ser in, se tiver ligações triplas. Olha aí. Aquele nome, os nomes das funções dos hidrocarbonetos, tá? Das categorias de hidrocarbonetos, vão também fazer parte aqui dos nomes dos compostos. E o sufixo vai indicar a função orgânica. Como a gente está trabalhando aqui com hidrocarboneto, todos eles vão terminar em O. O de hidrocarboneto, tá bom? Quando for álcool, vai terminar em ol. Quando for ácido, vai terminar em oico. Quando for, enfim, várias outras. Quando for amina, vai terminar em amina. A gente tem outras funções orgânicas que não os hidrocarbonetos, mas como é com eles que a gente está trabalhando, todos os nossos nominhos vão terminar em O. E aí fica fácil, tá? Como é que vai vir a minha contagem de número de carbonos? Você sabe contar os vértices lá dos polígonos da matemática, não sabe? Aqui é quase tudo igual, só tem uma diferença, tá? Aonde que estão as minhas diferenças? Aqui, ó. Met, et, prop, but. Você já ouviu falar do etanol? Já ouviu falar, com certeza. Etanol, álcool etílico, tá super em alta, álcool etílico. O que é o etanol? Etanol. Et significa que é uma molécula que tem 2 carbonos. An significa que é uma molécula que tem apenas ligações simples. Iol significa que ele é da função álcool. Então, o etanol é esse cara aqui, ó. Um carbono, outro carbono. Esse carbono aqui tá ligado a um OH e a 2 hidrogênios, CH2, pronto. Tá aí. Esse é o nosso etanol. E ele é ol porque ele não é um hidrocarboneto, ele é um álcool. A gente não vai trabalhar com isso aqui agora, eu tô só te mostrando. Eu tô só te mostrando porque o etanol tá em alta, porque você tá ouvindo esse nome para cima e para baixo. E esse nome do etanol significa que ele tem 2 carbonos na sua molécula. E se tivesse um carbono, aí chamaria metanol. Lembra do metano? O metano, ó, o CH4, um único carbono, met, tá? Metano. Met, et, prop, but. Essa é a ordem que você tem que decorar. Depois, vai seguindo aqui, ó, a numeração igual na matemática. Pent para 5, ex para 6, ept para 7, oct para 8 e assim por diante, tá? Gente, é muito raro a gente trabalhar com esses aqui, ó, grandes desse jeito. Muito raro. Tá aqui para você saber. Eu quis trazer bem completinho para você, mas é isso aí. Met, et, prop, but são os principais. Até o 9, o 10 ainda é costumeiro de aparecer de vez em quando, mas até o oct é interessante que você saiba,
tá? Pelo menos até o oct. Vamos lá. Os meus infixos, então, vão depender se a ligação é simples, dupla ou tripla. Se tiverem duas ou três triplas, em vez de ser só em, vai ser dien para duas duplas e trien para três duplas, tá? Que são, lembra dos alcadienos? Aqui, ó, dien. Se tiver duas ou três ligações triplas, di-in ou tri-in. E se tiver dupla e tripla, enin, que é a junção dos dois. Então, tá aqui alguns exemplos para vocês, ó. Ligação simples apenas entre os carbonos, eu vou ter o infixo an. Uma ligação dupla, em. Duas ligações duplas, dien, tá? E isso tudo a gente vai identificar na hora de dar o nome. Ó, aqui tem uma, duas, três duplas, é a trien. Uma tripla ou duas triplas, aqui tem o in e o din, para vocês verem. São apenas exemplos para vocês verem como que isso pode aparecer nas cadeias, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui agora. Essa parte aqui teórica de nomenclatura, que eu estou escrevendo, isso tudo bonitinho para vocês, que eu acho interessante que você escreva no seu caderno, sim, é a primeira e a última vez que vocês vão ver, tá? A gente não fica falando disso aqui toda vez, repetindo teoria, isso aqui você só pega na prática. Não tem outro jeito, a gente vai praticar, a gente vai dar nome de 1 milhão, de 1 mol de cadeias carbônicas, tá? E aí é dando os nomes que você vai se acostumando com essa nomenclatura. Sufixos vão indicar a minha função orgânica, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, então todos eles vão terminar em O. E aí, tem uma coisa com relação à localização dos grupos em saturações, então quando tiver em saturação, ligação dupla ou tripla, ou quando tiver grupos substituintes, quando tiver radicais, quando a sua cadeia não for mais normal, isso aqui vai ser importante, tá? Então, aqui eu estou falando da numeração da minha cadeia. Como que eu vou fazer a numeração da minha cadeia? Eu tenho uma ordem aqui, eu coloquei entre aspas, tá? De importância. Quando eu tiver um grupo funcional, então quando eu estiver falando de um álcool, de um ácido carboxílico, quando eu estiver falando de uma amina, de uma amida, enfim, esse grupo funcional vai ter preferência ali para arrastar a numeração para perto dele. Em segundo lugar, eu tenho a insaturação. Então, se a minha cadeia é saturada, você não vai usar isso aqui para nada. Agora, se ela for insaturada, a minha numeração vai ser puxada pela insaturação. E, se você tiver uma cadeia ramificada, essa numeração também vai ter que seguir a ramificação. Entenda, gente, quando eu falo de cadeia normal e não ramificada, não há que se falar, e saturada, não há que se falar em numeração. A partir do momento que ela contém insaturações, eu vou ter que começar a numerar a cadeia. Como é que isso vai funcionar? Porque assim, eu tô falando um monte de coisa que parece que não tá fazendo sentido, né? Olha só para essa primeira cadeia que eu coloquei aqui para você. Ela tem 4 carbonos, a segunda cadeia tem 4 carbonos, a terceira cadeia tem 4 carbonos. Só que a primeira é diferente da segunda. Repara, ó, a sua insaturação, a sua ligação dupla, tá aqui. Na segunda cadeia, a sua ligação dupla tá no meio. Esses dois compostos não são o mesmo. Eles são compostos diferentes, com propriedades diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou indicar aonde que tá a ligação. Então, aqui, ó, a ligação dupla, ela tá saindo do carbono número 1. Então, é o but1-eno, tá? But de 4, en de ligação dupla, O de hidrocarboneto. Nessa daqui, na segunda cadeia, a minha ligação dupla tá saindo do carbono 2. Se ela tá saindo do carbono 2, esse é o but2-eno. Aí você me fala, professora, então esse aqui é o but3-eno, né? Repara bem, presta atenção. A cadeia número 1, a primeira indo, é a mesma coisa que a segunda cadeia vindo. É claro que não é assim que se fala, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas você tá entendendo o que eu tô te dizendo. Essa posição aqui, ó, de ligação dupla do but1-eno é a mesma aqui embaixo, só que a cadeia tá escrita ao contrário, tipo espelhada. Então, esse também é o but1-eno.
tá? É a mesma molécula. Tá aqui, ó, entre o carbono 1 e 2. Você tá vendo que eu mudei a numeração para adequar, para deixar ela mais perto possível da insaturação? Foi isso que eu quis dizer, que a insaturação vai puxar o número para perto dela. Eu estava nomeando tudo, numerando da esquerda para a direita. Aqui eu numerei da direita para a esquerda, por quê? Porque a insaturação está nessa pontinha de cá, tá? Então, você sempre vai começar a numerar o mais próximo possível da sua insaturação. E aí, o número deve ser escrito imediatamente antes do que indica, foi aqui o que a gente fez, ó. 1 eno. Por que esse 1 está aqui no meio do caminho? Porque esse 1, ele está indicando a posição do en, que é o quê? A ligação dupla. Quando há mais de um número, eu vou colocar eles em ordem crescente, separados por vírgula. Então, se fosse um dieno, vamos supor que isso aqui era um dieno, tá? Esse cara aqui tinha uma ligação dupla aqui também. Então, ele era o but, seria, né? But 1,3 de eno. 1,3, por quê? Porque teria uma ligação dupla saindo do carbono 1, né? E outra saindo do carbono 3. Então, ordem crescente, separados por vírgulas. O hífen é para separar do próprio nome aqui do que ele está indicando. Quando eu tiver cadeias ramificadas, eu vou falar em cadeia principal e ramificações, tá? Lembra? É o galho e os bracinhos que vão saindo desse galho. É o caule principal e os galhos que vão se abrindo. Então, aqui, ó, a cadeia principal vai ser a que tem o maior número de carbonos, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Maior número de carbonos, tá? Depois, a que tem o maior número de ramificações. Então, vamos supor que dentro de uma cadeia, você numerou e achou duas cadeias principais que têm 7 carbonos cada. Qual dessas duas cadeias tem um maior número de ramificações? Essa vai ser a principal. E a que fornece a soma dos menores índices para essas ramificações. E, além disso, a cadeia principal, ela sempre deve conter todas as insaturações. Todas ou o maior número possível, tá? Instaurações não, professora. Insaturações. Insaturações. Tá aqui. Todas ou o máximo possível. É muita regrinha. Parece que é muita regrinha, mas vocês vão entender. Olha só. Vamos dar nome para esses bois aqui? Vamos dar nome para essas cadeias? Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é sobre essa aqui, ó, cadeia número 1. Cadeia número 1. Quantos carbonos ela tem? Lembra lá? Prefixo, infixo, sufixo. O prefixo é o número de carbonos. Cada vértice é um carbono. Então, essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Como é o prefixo para 6? Tá? Ai, o que o Brasil está tentando ser na Copa do Mundo? Hexa, tá? Então, aqui o meu prefixo vai ser hex ou hexa. Como que eu vou saber o infixo? Eu vou olhar para as ligações. Se a cadeia for saturada, ou seja, só ligações simples, eu vou chamar de an. Se tiver ligações duplas, en. E se tiver ligações triplas, un. Então, vamos lá. Aqui, nessa cadeia, eu tenho apenas ligações simples. Então, é hexan. E como eu estou falando de um hidrocarboneto, hexano. Aqui, ó. Hex de 6, an de ligações simples, o de hidrocarboneto. Vamos aqui para a cadeia de número 2. Vai fazendo comigo, tá? Vai pensando aí, qualquer coisa, pausa se eu estiver fazendo muito rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu posso tentar numerar assim também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, professora, mas deu o mesmo número de carbono? É claro que deu o mesmo número. Eu tô falando só de por onde eu vou começar a numeração, tá bom? Então, olha só.
6 carbonos também, o meu prefixo vai ser o mesmo que anteriormente, vai ser X. O que vai mudar? Que agora eu tenho a presença de uma insaturação. No caso, uma insaturação do tipo ligação tripla. Então, vai ser hexim alguma coisa, né? Qual a posição dessa ligação tripla? Lembra que a gente falou que a gente sempre vai buscar a menor posição possível? Ó? A ligação tripla, em saturação, ela vai atrair a numeração para ela. Então, a numeração correta é essa aqui de cima, e não a de baixo. Porque a de baixo, a minha insaturação estaria no carbono 5 por 6. Mas eu sempre procuro os menores números possíveis, então tá da 1 para 2. E como é um hidrocarboneto, esse aqui seria o X1-ino, tá? Porque esse 1 aqui está indicando a posição da sua ligação tripla. Baseado nisso, como é que ficaria o nome dessa aqui, ó? Cadeia número 3. Fala para mim. De onde que eu vou começar a numerar, contar os meus carbonos? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Pensa bem. O que vai atrair a ligação tripla presente nessa cadeia? Vai atrair a numeração. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5? É pente. Lembra pentágono? Então, pente. É o que o Brasil é hoje, pentacampeão. Então, eu vou ter aqui um pente. Não vai ser an, não vai ser in, vai ser in, um pentino. Agora, aonde que está essa ligação tripla? Está no carbono 2 para o carbono 3. Está saindo aqui do 2 e indo para o 3. Então, vai ser o pente 2-ino, tá? De novo, o número, ele sempre antecede aquilo que ele está indicando. Esse 2 está indicando a presença da ligação tripla. Quero ver você fazer esses aqui, ó. A4, A5, A6 e A7. Pausa o vídeo e faz, tá? A5 e A7 são cadeias cíclicas. Como você acha que vai ser o nome? E aí? Pausou? Fez? Vamos lá? Cadeia 4, ó. Hept-1,6-dieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hept. 1,6-dieno. Por quê? 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Se você numerar ao contrário, vai dar a mesma numeração, tá? A cadeia ela é simétrica, ela é igualzinha para um lado e para outro. Então, hept-1,6-dieno. Por que dieno? Porque são duas ligações duplas. Separei por vírgula. Cadeia 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos fechados em uma cadeia cíclica, apenas com ligações simples. Então, eu tenho o heptano? Não, eu tenho cicloheptano. Aí, cicloheptano. O mais comum é isso aqui, tá? Quando tem H, que é o caso do hept e do hex, a gente coloca um hífen. Mas você pode encontrar essa nomenclatura aqui também. Mas o mais comum é colocar o hífen antes do H. Cadeia 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos com uma ligação dupla. Pente 2-eno. Se você numera da direita para a esquerda... Não, pera. Eu fiz a seta da esquerda para a direita. Mas eu quis dizer, se você numera da direita para a esquerda, sua ligação dupla fica longe, tá? Você vai numerar da esquerda para a direita, sua ligação dupla está saindo do carbono 2, esse 2 indica a localização dessa dupla. E o 7 aqui por final, 1, 2, 3, 4, ó, lembra lá? Met, et, prop, but. But é para 4 carbonos. Esse aqui é um ciclobuteno. Professora, você não colocou qual o número da onde está a ligação dupla? Você está entendendo que isso aí é um círculo? É uma ciclo, uma cadeia cíclica. Então, em qualquer lugar que essa ligação dupla estiver, vai ser equivalente. Ela sempre vai estar na posição 1, tá? É sempre a mesma coisa. Isso aí são as nossas cadeias normais. E as cadeias ramificadas é a mesma coisa, só que aí, se ela aparecer com um rabichinho assim, a gente tem que dar o nome desse rabichinho junto da cadeia, tá? Vamos lá? Olha aí. Eu vou encontrar a cadeia principal. Como eu falei para vocês, é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos. Se houverem saturações, elas devem estar na cadeia principal, independente do número de carbonos, tá?
Aí, se tiver várias insaturações, às vezes elas vão acabar aparecendo nas ramificações. Infelizmente, às vezes vai ser o jeito. Vou enumerar a minha cadeia encontrando a menor numeração possível. Tá aqui, ó. Isso aqui você já viu. Grupo funcional em primeiro lugar, insaturação em segundo lugar. Agora a ramificação entra no jogo, tá? E por último, escrever o nome dos radicais em ordem alfabética. Se você tiver um radical que tem um carbono, o nome dele é metil. E se ele tiver 2 carbonos, o nome dele é etil. Quem é que vem primeiro na ordem alfabética, o E ou o M? O E. Então, o etil vai vir escrito antes do metil, puramente por ordem alfabética, tá? Para cíclicos, a minha contagem vai vir usando a ordem alfabética também. E para aromáticos, eu vou usar isso aqui, ó, orto, meta e para. Lembra que eu falei para vocês? Ô, meu pai! É essa ordem aqui, tá? Falei isso para vocês na aula passada. Aqui, ó, eu coloquei os principais radicais, os principais grupos substituintes aí para você ver. Nesse momento, você pode até quase ter caído da cadeira, se você estivesse numa cadeira e não na cama. Mas, olha só, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e assim por diante, tá? O que vai mudar? Todos os radicais, eles vão ter um il no final, indicando que eles são radicais, e não que eles são cadeias. Ele não é um metano, ele é um metil, ele é um pedaço de uma cadeia que tem um carbono. E é isso aqui que eu te falei, que você só vai pegar com a prática. Tem alguns que são diferentes, ó. Por exemplo, o propil. É um rabichinho com 3 carbonos. Se esse rabichinho estiver ligado à sua cadeia pelo primeiro carbono, beleza, ele é um propil. Mas, se ele estiver ligado pelo carbono do meio, na sua cadeia, fazendo esse Vzinho, esse chifrinho, ele vai ser um isopropil ou secpropil. Isopropil é mais comum, tá? Esse aqui é o mais comum. Butil, 4 carbonos aqui ligado pela pontinha. Sec-butil, ó, sec de segundo, tá ligado pelo segundo carbono dos 4. Ou terci-butil, tá ligado pelo terceiro carbono dos 4. Então, aqui, ó, tá ligado no meio. Isobutil, tá ligado aqui desse jeito. Então, gente, vem muito de por onde a sua cadeia está se ligando, tá? Mas fica tranquilo que isso aí vai vir com o tempo. Você vai aprender isso aí. É comum ficar cobrando esse monte de cadeia super diferente aqui? Não, tá? O fenil é comum. Deixa eu ver. O etenil ou vinil é comum, porque é uma ramificação com dupla ligação. O etinil também é comum, porque é com tripla ligação. Muito menos comum, tá? Muito menos. O alil também é, quando a gente tem 3 carbonos aqui, uma ligação dupla. Benzil, tá? Também é bem comum. Benzila. E aí, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Vamos fazer mais alguns exemplos para você entender como é que isso aqui aparece. Qual o nome desse composto aqui, ó? Tem um passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Encontrar a cadeia principal. Então, olha só, você pode analisar essa cadeia aqui, amarela. Você pode analisar essa cadeia verde. Você pode analisar essa outra cadeia verde. Você pode analisar essa cadeia azul. Você pode analisar essa cadeia roxa. Qual é a cadeia que te dá o maior número de carbonos, tá? É a cadeia amarela. Essa aqui, ó. Em grande verdade, a amarela e a azul são a mesma coisa, tá? Então, esses aqui são os rabichinhos, são as minhas ramificações. É para elas que eu vou ter que dar nomes. Então, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Como essa cadeia não tem saturações, não tem perigo. E aí, depois ó, que eu identifiquei a cadeia principal, eu vou numerar. Como é que eu vou fazer a numeração? Eu tenho duas opções. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que aqui ele numerou em rosinha e azul. Repara que aqui na numeração rosinha, você tem um carbono, quer dizer, dois substituintes na posição 2 e um substituinte na posição 4. Fica 2, 2 e 4. Na cadeia de numeração azul, você tem um substituinte na posição 2
e 2 substituintes na posição 4, ou de cima e o de baixo. Então, fica 2, 4, 4. A menor numeração é essa aqui. Então, a gente vai escolher a opção rosinha, tá? E aí, eu vou juntar quantos carbonos tem na minha cadeia principal, qual o nome desses radicais, quem são esses grupos? Ó, só tem um carbono, são metilas, são radicais do tipo metil. Você tem 2 radicais metil no carbono 2 e um radical metil no carbono 4. Olha o nome aqui. 2, 2, 4, trimetil. Por que trimetil? Porque você tem 3 desse cara que é metil. 2 estão no carbono 2 e 1 está no carbono 4. Pentano. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal e apenas ligações simples. E eu acho que é mais comum da gente ver assim, sem o hífen, tá? É mais comum. Vamos lá? Qual o nome oficial desse cara aqui? Ó, repara que agora tem insaturações na cadeia. Então, eu vou fazer o possível para as minhas insaturações estarem dentro da cadeia. Qual numeração vai ser melhor? A numeração da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Se você olhar para as insaturações, aqui, ó, nessa de baixo, tem uma insaturação no carbono 1 e uma no carbono 3. Na de cima, tem uma insaturação no carbono 1 e uma no carbono 3. Mas o que é melhor agora? Como é que vai desempatar? Vai desempatar com essa ramificação bem aqui. Essa ramificação, ela tá no carbono 3 na numeração de cima e no carbono 4 na numeração de baixo. Então, eu vou escolher a numeração de baixo. Essa daqui, ó, da esquerda para a direita, para ser a minha numeração oficial. Quantos carbonos tem a minha cadeia principal? A principal tem 4 carbonos. Espera aí, vamos escrever isso. Uai, gente. Sumiu meu negócio. Que achei, vamos lá. Minha cadeia principal tem 4 carbonos. Isso aqui vai me dar um prefixo but. Eu tenho ligações simples? Não. Quer dizer, tenho, mas eu tenho ligações duplas. E não tenho só uma, eu tenho 2 duplas. Então, vai ser di-en. Eu tenho qual radical? Eu tenho o radical metil. Tá? Radical metil. O radical metil está em qual carbono? No carbono 2. As minhas duplas estão aonde? No carbono 1 e no carbono 3. E ele vai ser um butadieno, porque é um hidrocarboneto. Olha lá. A ramificação, ela vem sempre no início do nome, tá? Então, 2-metil, o 2 é a posição do metil. Buta, 1 e 3, porque são as 2 ligações duplas. Esse 1 e 3 aqui equivale ao di-en, que são as 2 duplas, e o O do hidrocarboneto. Vamos lá? Quando eu tenho cadeias aromáticas, a gente usa aquele que eu falei para vocês, ó, do orto-meta-para. O 1 sempre vai ser o seu referencial. 2 é orto, 3 é meta, 4 é para. Então, tá aqui, ó. Existia esse cara, que é o tolueno, ele é bem famoso, tá? Aí ocorreu uma outra substituição. A substituição foi aqui no carbono 2, então ele é um orto. A substituição ocorreu aqui no carbono 3 em relação a esse, meta. A substituição ocorreu aqui embaixo no carbono oposto, posição 4, ele é para. Gente, nomenclatura de aromáticos para vocês do segundo ano é muito difícil de aparecer, tá? Mas a gente tem que entender. Vai que esse ano o examinador resolve querer colocar isso. Como que é o nome dessas cadeias aqui? Primeira coisa, identifica a cadeia principal. Essa cadeia aqui, ó, deixa eu ver, vou numerar ela em amarelo, eu vou pôr ela em amarelo. Essa cadeia aqui, ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora eu vou pegar uma outra cadeia aqui, uma outra opção, e eu vou pintar ela de verde. A cadeia que está em verde tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos também. Você lembra qual é o critério de desempate aqui? A gente vai escolher como cadeia principal aquela que tenha mais ramificações, mais substituições. Então, ó, a cadeia verde ela só tem uma ramificação, essa daqui. A cadeia amarela não, ela tem essa e essa. Então, a cadeia amarela vai ser a minha cadeia principal.
Entende? Eu queria o apagador e eu acabei riscando ali. Então, eu estou te mostrando só como que a gente vai definir essa questão da cadeia principal. Então, já defini que a minha principal é essa daqui. Quem são as ramificações que tem aqui, ó? Eu tenho esse de um carbono, que a gente chama de metil, esse de um carbono que também é um metil, então eu já vou ter um dimetil aqui, ó, e esse aqui que tem 2 carbonos, metiete, é um etil. Como que vai ficar melhor a minha numeração da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Todas as ramificações, você vê que elas estão mais no cantinho esquerdo aqui, ó, então a gente vai numerar da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X, apenas ligações simples, hexano vai estar no final. E o que vai estar no início? Você tem 2 metis e um etil. Lembra que eu te falei que o etil vai vir primeiro por causa da ordem alfabética? Gente, essa aula tá ficando um pouco grande, tá? Um pouco muito, mas é por causa dos exemplos. Eu quero te mostrar bem detalhado isso aqui. O etil vem primeiro. O etil está em qual posição? 3. Então, vai ser 3 etil, 2, 2 de metil, hexano. Tá? Ah, mentira. Tem o dimetil aqui, ó. Tá bom? Então, o D vem antes do E. Eu que vacilei na hora de te falar. Foi mal. Vamos para a próxima cadeia, ó. Procura, dá um pause, tenta encontrar qual é a cadeia principal nesse caso aqui, dessa cadeia número 2, depois da cadeia número 3, depois da cadeia número 4. Vocês estão vendo como essa forma aqui, ó, sem ser a forma de traço, essa forma que aparece todos os hidrogênios, ela fica mais poluída, mais complicada da gente entender? Então, dá um pause, procura a sua cadeia principal, circula quem são os radicais, os ramos da sua cadeia ramificada e tenta dar um nome. Vai, olha aí, ó, cadeia de número 2 é o 3-etil, 3-isopropil, heptano, aqui, ó, cadeia principal com 7 carbonos, etil tá aqui, isopropil tá aqui. Lembra que eu te falei aquele que faz um Vzinho, um chifrinho? É o isopropil. Os dois estão no mesmo carbono, carbono 3 está aqui. Cadeia 3, já achou a cadeia principal dela? Já achou? Já achou? Vamos lá? 2-metil, 3,4 dietil hexano. Então, olha só, você pode tanto analisar essa cadeia descendo como ela em linha reta. Eu vou fazer em linha reta para ficar mais fácil, tá? Porque daria na mesma. Aqui, ó, o meu 2-metil. Aqui eu escrevi errado, tá? O dietil tem que vir antes. O 2-metil, tá bem aqui. 3 e 4 de etil, um etil tá aqui no carbono 3, o outro etil tá aqui no carbono 4, hexano tá aqui, só que tem que inverter esses nomes, tá? Foi mal aí que eu escrevi errado. E por último, na cadeia 4, olha só, eu acho que aqui a cadeia principal tá bem fácil de você identificar quantos carbonos que tem. Você vai ter 1, 2, 3 metil, 1 etil, nossa senhora! Olha aí, terquibutil. Ixi, era pra eu ter aumentado esse nomezinho aqui, ó. Octano, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos na cadeia principal. Trimetil, 1, 2, 3 metil aqui, ó. 4 etil, tá aqui o seu etil. De novo, eu esqueci de inverter as posições. E o terquibutil, tá bem aqui. Terquibutil. Ou tercibutil ou T-butil. Fica aí a seu critério. Professora, eu achei que é coisa demais. É, mas é mesmo, tá? É mesmo. E é por isso que a gente não para de trabalhar com isso hora nenhuma. A gente começa agora e não para mais, justamente para você pegar o costume e não perder esse costume. Essa aula ficou grande, mas eu te disse tudo o que você precisava saber sobre nomenclatura de compostos normais e ramificados dos hidrocarbonetos. Um beijo e até semana que vem. Tchau!